Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo de sermão para vocês, baseado no livro de Jó, 13, de 7 a 12. Quem te autorizou a falar por Deus? Pergunta ousada. E, como sempre, eu trago perguntas para vocês. E eu sempre digo também que o importante, é claro que a pergunta é importante, mas o mais importante, além da pergunta, é a resposta. Deixe seu like, o seu joinha, faça sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas também sejam alcançadas por esta mensagem. Quem te autorizou a falar por Deus? Faça essa pergunta para você mesmo, faça essa pergunta para os pastores, faça essa pergunta para a comunidade. Às vezes, né? E no livro de Jó, ele dá algumas lições, Deus dá algumas lições a Jó, que era uma pessoa, como diz o próprio livro, né? Fala e ensina assim: conhece o meu servo Jó, temente a Deus e justo, né? O livro começa Deus elogiando Jó, mas às vezes algumas pessoas falam algumas coisas, falam além do limite, e aí Deus nesse texto, ele dá uma puxadinha na orelha da gente, é como se fosse assim, eu autorizei você falar isso? E é essa a pergunta, e agora nos interessa saber qual será a resposta, né? Quem foi que nos autorizou a falar por Deus? E eu digo no seguinte sentido, eu acredito que quando terminar este resumo desse sermão, se puderem, leiam o sermão depois, sermão à disposição a .blogspot.com, né? Lembrar disso, né? Ou @sermão à disposição no Instagram, também nas outras contas, mas voltando para o texto e para o sentido desta pergunta, nós temos o seguinte: às vezes tem algumas pessoas que querendo agradar a pastores, querendo agradar um líder, até mesmo querendo agradar a igreja, os irmãos, começam a falar certas coisas que não têm sentido de ser, que Deus não autorizou. Então, sabe, querendo, é como se fosse querendo abençoar, mas abençoar como? Se você vai levar uma informação que é equivocada, você não abençoa, você atrapalha o ministério. Sabe, eu já tive muitos congressos, em Goiás, Recife, Pernambuco, aqui na Bahia, em vários lugares, em São Paulo, né, em Brasília, muitos, em Minas, sabe, muitos congressos. Já visitei muitos lugares, já tive muitos congressos, já ouvi muitas palestras sobre a palavra de Deus, mas às vezes, eu não vou mentir para vocês, às vezes eu ouvia certas coisas que parece, a pessoa chega na frente de um lugar e solta uma profecia cuja base da profecia você não percebe ser a palavra de Deus. Sabe quando você solta o que a gente chama, na realidade, no meio evangélico, de uma profetada, né? Que não é uma profecia, porque uma profetada seria uma profecia sem sentido, da boca para fora, sem autorização de Deus. E aí encaixa bem essa minha pergunta: quem autorizou a você a falar por Deus? Se você realmente é profeta, profetiza aquilo que vem do Espírito Santo. Se você não é profeta, não é do seu ramo, não se meta numa área que não lhe cabe. Se você é mestre, apenas ensine. Se é pastor, pregue o evangelho. Se é, né, um missionário, leve o evangelho a outros lugares, né? Como eu recomendei numa mensagem minha, que se vocês puderem apoiar, o trabalho do meu amigo pastor Zilton lá na África, né, que é um missionário. Então, assim, cada pessoa tem a sua linha. Há os mestres, pastores, os evangelistas, os profetas e há também os apóstolos. São as 5 missões que são dadas por Cristo Jesus a muitas pessoas. Cada um pode ter, sabe, um dom para coisas diferentes. Mas o que às vezes eu percebo é que algumas pessoas querem bancar o profeta numa situação que não cabe. Sabe aquelas profecias rápidas? Ah, meu irmão, eu vejo que hoje você vai enriquecer. Aí, só falta o irmão perguntar assim: ô pastor, quais são os 6 números da cena?
Isso se a pessoa jogar, né? Porque, por exemplo, eu que não jogo, mesmo que você me dê os 6 números da cena e esteja correto, eu não vou ganhar porque eu não vou jogar. Não vai funcionar para mim. Mas brincadeiras à parte, algumas vezes, algumas pessoas soltam profecias que não, sabe, não encaixa. E há um texto na Bíblia que fala claramente: se uma profecia ela não se cumpre, aquele que disse a profecia, ele não é profeta. Não é, nunca foi profeta na realidade. Então, às vezes, ele está arriscando dizer coisas que não lhe cabe. E palavras soltas no ar, principalmente, eu vou repetir aqui. Eu sou pastor evangélico, sigo a linha protestante, sou cristão, sigo a Cristo Jesus como meu orientador, mas as pessoas às vezes falam coisas loucas. E isso tem consequência, principalmente quando você é líder. Se você lidera um ministério, se você tem um ministério, mesmo como o meu, que é um ministério mediático, e você solta palavras para iludir as pessoas, isso é muito ruim, é muito perigoso. Não é só para as pessoas que estão ouvindo que é perigoso. É muito perigoso para quem está falando. Tem que tomar cuidado com algumas coisas. E serve de alerta para os pastores que, por um acaso, ouvirem esse vídeo. E a gente tem que tomar um cuidado, não sabe, não se sai por aí, né, falando coisas sem ter um sentido ou sem ter a ordem de Deus para tal coisa. E nós temos que entender que aquilo que nós falamos e pregamos é para agradar a Deus, tão somente agradar a Deus, não aos homens. Se você evangeliza, é para agradar a Deus. Se você dá uma profecia, é para agradar a Deus, porque Deus está te falando alguma coisa que Ele quer que você apresente para alguém, e é para agradar a Deus, não aos homens, não ao seu líder, ou não aos seus liderados, ou não a um apóstolo amigo seu, sabe-se lá, né, o que ele fez. Tem gente que está vendendo profecia, pelo amor de Deus, vendendo profecia. Se você faz uma doação, a pessoa te dá uma profecia, isso não existe, né? Eu não estou dizendo que não vai funcionar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem loucuras no mundo e outras loucuras ainda mais. E loucuras maiores o entender, o que eu quero que vocês façam, que vocês possam entender é essa de que, assim, de repente funciona. Por que funciona? Ah, pastor, então funciona se eu pagar um pedido de profecia? Não, o seu pedido de profecia não vai valer nada. E a profecia dada talvez não valha nada, mas a palavra de Deus e o mover de Deus, ela se realiza da forma que Deus quer, na hora que quer e do jeito que Ele quer. Se de repente Ele faz funcionar, é Deus que faz funcionar, não os homens. Fazemos as coisas para agradar a Deus. O evangelho, a pregação do evangelho, ela também não é para agradar aos homens. Você fala a palavra ensinada por Cristo Jesus, é para agradar a Deus. E ela tem que levar amor como Jesus levou. O evangelho que prega ódio, um evangelho que prega a dissensão, um evangelho que fala que pessoas têm que morrer, etc e tal, isso não vem de Cristo Jesus, isso não é cristianismo. E não vem de Cristo Jesus. Sabe-se lá de onde vem isso. Na verdade, eu sei de onde vem. E não quero falar aqui agora, mas tem que tomar cuidado com o que se fala. Nós estamos aqui como líderes, representantes cristãos de Cristo Jesus, para falar coisas boas, né? E por isso vale a pergunta: quem foi que te autorizou a falar por Deus quando você fala uma coisa que é incoerente, que é uma estupidez? Pessoas dentro de igreja fazendo arminha? O que é isso, meu irmão? Que profecia é essa? Que maluquice é essa? Essa pessoa que faz isso dentro da igreja, ela com certeza não fala por Deus. Porque Jesus Cristo pregou o amor, o evangelho do amor, o evangelho da transformação. E esse evangelho que tem algumas pessoas levando aí é de ódio, pessoas que odeiam, né? Não é cristão, não é evangélico, eu tenho que odiar ele. Jesus Cristo falou totalmente diferente. Temos que tomar cuidado com as coisas que nós falamos. O evangelho também tem que ser pregado, não importa para quem nem para onde. Por exemplo, tem pessoas, infelizmente, tem pessoas que querem pregar o evangelho só para os ricos. É interessante, né? Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que é interessante. Depende, na verdade, do interesse da pessoa que está pregando. Se eu prego o evangelho para os ricos, porque eu quero realmente que eles se convertam a Cristo Jesus, glória a Deus e aleluia. E se eu prego isso para as pessoas mais simples ou mais pobres, porque eu quero que eles se convertam, glória a Deus e aleluia. Mas se numa coisa ou em outra eu tenho uma intenção ruim, tanto faz para pregando para rico, porque eu quero que o dízimo da minha igreja aumente, lembrando para vocês que o meu ministério é midiático, então eu não tenho igreja, né? Só para lembrar. E assim, então se eu prego para um rico com a intenção de querer ganhar o dízimo dele, é uma pregação equivocada, sabe?
Não é que não vai acontecer. Se ele se converter, for para a sua igreja, for à frente, decidir por vontade própria fazer as coisas, nada contra isso. E se eu também eu prego para pessoas simples, mais pobres, porque na verdade eu tenho uma intenção de ganhar uma grande quantidade de postos, porque eu tenho dentro da minha vida um projeto político, está totalmente errado isso também. Palavra errada, palavra sendo dada de maneira errada, não pode acontecer isso aí. Se eu tenho acepção de pessoas, eu só prego para os brancos, outro dia eu só prego para os pretos, outro dia eu só prego para os amarelos, eu só prego para os vermelhos. Ah, meu irmão, vamos fazer uma mesclagem nesse colorido que é o Brasil. O país lindo, eu amo meu país porque ele é colorido, é preto, é branco, é amarelo, é vermelho. Eu, por exemplo, sou amarelo empapuzado. Eu às vezes brinco assim, me permito essa brincadeira. Mas, mas assim, a pregação do evangelho não pode ter exceção. A pregação do evangelho tem que ser feita com amor para alcançar as vidas em todos os sentidos. E vou dizer uma outra coisa para vocês, que é aquilo que eu falei que quando uma pessoa emite uma profecia equivocada, ou fala uma palavra errada, ou fala uma coisa que não está escrita na palavra de Deus, fugindo do conteúdo e da intenção da pregação do evangelho que Cristo Jesus nos ensinou, ele vai levantar uma falsa profecia. Esses falsos profetas, assim como os falsos pastores, eita, chega que embolei minha língua, os falsos pastores, falsos missionários, falsos no ensino da palavra de Deus, o que for, meus amados, eles vão sofrer consequência. Para eles, a consequência é muito mais forte, porque eles vão estar entrando num caminho que é um caminho que foge da palavra de Deus, e essas coisas têm consequência. Então, assim, a gente tem que compreender, e lembrando para vocês que lá no sermão, à disposição.blogspot.com, que está o sermão de número 80 completo, vocês vão ter mais informações, tem outros itens, outras discussões que são interessantes também, mas esta é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. E pelo que eu sempre agradeço pela sua paciência, né, e pela sua audiência, lembrando que você também deixe, se puder, o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E qualquer dúvida, não concordou comigo, ficou zangado comigo, não zangue, meu amado. Se for um irmão de igreja, não fique zangado comigo, não. Faça um comentário, coloque o seu comentário, vamos discutir os assuntos, vamos discutir o assunto. Lembrando que eu discuto o assunto que está dentro da Bíblia. Doutrina humana e conversa de homens e mulheres que não têm ligação com a doutrina humana é complicado. Então não dá para discutir coisas que não estejam dentro da Bíblia, tá bom? Se somos crentes, se somos cristãos, se somos protestantes ou se formos católicos, eu também, se você percebe que nas minhas ministrações eu não separo, para mim são todos cristãos, têm as suas formas de agir. Um detalhe, tem erro de um lado, tem erro do outro, tem erro em todas as religiões, tem erro, tem falhas, é normal porque é o humano agindo e os humanos falham. Eu não gostaria de falhar, mas eu também sou falho, eu já disse isso para vocês. Eu não tenho a arrogância de dizer e nem de achar que eu sou o dono da verdade, isso não existe. Como disse, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.